Bom dia, Matheus. Sejam todos bem-vindos. Essa, então, é a nossa segunda aula, né, de cultura e populações rurais. Na aula passada, nós já fizemos aí uma apresentação, um panorama mais amplo, né, de como que as populações rurais, elas estão, né, vivenciando, né, essas modificações aí ocorridas nos últimos anos. E um panorama bem geral de como que elas estão organizadas, né? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais a questão, até a gente conversou bastante já na semana passada, entramos mais nesse assunto, nesse detalhe da questão ambiental, né? E hoje, então, eu vou dar uma complementada e depois eu vou solicitar relatos de casos, né, de vocês que convivem em propriedades rurais, em sociedades rurais, né, tem esse contato de essa experiência, né, de vida, isso é bem importante. Pode falar, Milena. Profe, teu áudio tá bem baixinho, assim, meio abafado. Vê se Não sei melhorou. se é só pra mim. Ainda não. Melhorou, Milena? Um pouco. Eu vou puxar o microfone mais para perto aqui da minha boca, que eu acho que daí melhora. Melhorou um pouquinho? Melhorou, agora tá melhor. Tá, vou falar um pouquinho mais alto também, eu já falo baixo, né? Aham. Mas muito obrigada. Ok, sempre me avisem, né, que a gente não sabe como que vocês estão ouvindo, né, ou vendo lá do outro lado, tá? Obrigado por avisar aí. Então, vamos lá. Estão enxergando a apresentação aí? Sim, Sim. Beleza. Então, nessa temática que nós já começamos a falar na semana passada, né, nós vimos o que? Nós já vimos o que, né? A ligação que tem a antropologia e a sociologia, né? E a sociologia entra como a disciplina, né, a área do conhecimento que estuda o quê? As relações, né, humanas, as relações sociológicas, o desenvolvimento das sociedades, o comportamento social, né? Que vai ser diferente em determinado. Isso quem regula, né, os hábitos, né, dos povos é o que passa, né, de uma geração para outra, a localização, acesso à informação, o acesso aos alimentos, né, o acesso aos meios produtivos, tudo isso desenvolve, né, uma população para uma determinada característica e também para um determinado modo de vida, né. Isso é bem marcante em todas as sociedades. E aí nós estudamos um pouco do crescimento populacional, que ainda continua alto, né, mas que deu uma certa estabilidade, uma estabilizada nos últimos anos. E aí o nosso maior problema, né, que é a produção de resíduos, porque para todo esse povo aí se alimentar, se vestir, né, se locomover e trabalhar, existe uma altíssima, né, produção residual. Então, nós já vimos essa transparência, né, na outra aula, em que o globo, né, ou seja, o planeta, né, ele está nessa balança aqui, né, que nós temos, por um lado, então, a conservação ambiental, a preservação dos recursos naturais desequilibrado, né, pela alta geração de resíduos devido ao que a alta industrialização e o elevado, né, crescimento populacional. Então,
isso acaba acontecendo, né? Isso aqui está pesando mais do que a preservação do meio ambiente. Então, o que nós vemos nas grandes cidades, né? Nós poderíamos dizer assim, são enormes, né? Extensões de espaço, de terra, né? Toda ocupada por asfalto e por prédios. Então, nós podemos dizer que são as metrópoles, né, de concreto. E imaginem vocês que em cada prédiozinho desse aqui existe uma família, né? Existem milhares de pessoas que precisam se alimentar todos os dias, que precisam se locomover todos os dias, né? E que geram uma quantidade bastante grande de resíduos, né? E que esses resíduos eles vão inevitavelmente, né, e sem dúvida alguma, parar em algum lugar, né? Nós tivemos aí mundialmente um movimento bastante grande de tratamento, né, de resíduos, ou seja, o lixo passou a ter valor, né? Quando se estabelece o que é reciclagem. Mas isso ainda, nós temos o que? Essa reciclagem de lixo é bastante pequena, né? Nós não temos, assim, um percentual muito grande de resíduos que são, né, tratados e reutilizados. Outro problema bastante grande, né? Nós temos o quê? Que é a falta de alimento, né? Essa falta de alimento ocasionada pelo crescimento populacional bastante acelerado, né? Mas eu vejo que o maior problema, né, dessa falta de alimentos não foi a produção, porque produção, ela, através lá da Revolução Verde, ela muito mais aumentou, né, deu acesso, deu condições aos agricultores de produzir, mas sim a um sistema, né, de distribuição de renda ineficaz. Então, se as pessoas não possuem renda, elas não têm, né, como adquirir os alimentos necessários para a sua sobrevivência. Então, essa distribuição de alimentos no mundo, ela é muito desigual, né? E nós, infelizmente, novamente voltamos a ter a fome no país, né? Até eu vou colocar uma aula sobre segurança e soberania alimentar. Eu trabalhei no semestre retrasado, que é um estudo feito por um instituto, né, de pesquisa que mostra claramente o quanto o Brasil voltou, né, a apresentar, aí são 19 milhões de pessoas, de brasileiros que estão passando fome nesse momento. E os efeitos, né, os aspectos da pandemia em cima disso. Enquanto a pandemia, ela tornou, né, todo um sistema que já era frágil, né, fragilizou mais ainda. E o resultado, então, não poderia ser outro, né? Mais pessoas aí que não têm, né, nenhuma refeição diária. Imaginem vocês, nós, né, que somos envolvidos com a produção de alimentos, né, diretamente envolvidos, vocês estão se preparando, né, estudando, vão se formar para produção de alimentos, né? Imaginar, a gente não consegue imaginar, né, um ser humano, uma pessoa sem um dia, 2 dias, 3 dias. É uma situação bastante difícil, né? E aí nós temos então isso, né? A fome, e a gente vê muito fotos, né, da África, né? E desde sempre isso ocorre lá. E nos comovemos e nos solidarizamos com isso, com eles, né? Que a gente sabe que é o país que mais passou fome na vida, né? E o mundo inteiro ainda hoje é assim. Mas essas fotos, elas não estão mais tão longe, né? Não estão lá do outro lado do Atlântico, elas estão aí no nosso dia a dia, né? Na nossa população. E
o que me causou bastante, assim, surpresa, né, é que a maior parte das pessoas que estão em situação de pobreza e de fome, elas estão no meio rural. Então, isso é muito, assim, de se pensar, né? Nesse relatório fica bem claro isso, que a maior parte, né, dessa fome toda que está ocorrendo é no meio rural. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas do meio rural não estão tendo, né, condição mínima para produzir seu próprio alimento. E isso aí, em algum lugar, tá, a coisa está falha, né? Então, nós daí também temos a poluição pelas indústrias, né, que a gente sabe que gera muito resíduo, que vai muito, né, dióxido de carbono para o ambiente, dióxido de enxofre, e que é altamente nocivo, né, para a nossa saúde. Nós temos a poluição hídrica, né, essa foto aqui é muito chocante, né, nós vemos essas crianças aí catando lixo na água, imagine o grau de poluição que tem aí nesse local, né? E nós aqui na região, então, temos o quê? A poluição dos nossos rios, mananciais, né, por agrotóxicos, que é também uma questão bastante ampla, né, e que cada vez mais a gente está vendo isso acontecer, e também a gente vê que nada é feito, né, nada é, como vamos dizer assim, não existe uma política pública para travar ou para minimizar esses impactos, né, não existe fiscalização, nós estamos assim bem vulneráveis, né, suscetíveis a essas contaminações. Aqui poluição do solo e lençol freático, derramamento de petróleo, né, nós tivemos no ano retrasado um vazamento de petróleo que, nossa, poluiu praticamente todas as nossas praias aqui no Brasil, né? Lógico que foi um acidente com um petroleiro que isso pode ocorrer, mas pensem no quanto foi necessário, né, e trabalhoso, quanto dinheiro foi gasto, né, para remover todo esse óleo da encosta brasileira, né? Isso aí foi um prejuízo enorme. Nós conseguimos retirar tudo, né? Mas morreu muita espécie, né? Muitos peixes, muitos, né? Isso aí danificou bastante aí as nossas praias por um período bastante longo, né? Foram dias e dias e dias, equipes, né, multifuncionais aí trabalhando para retirar todo aquele petróleo. Aqui, então, nós temos o efeito estufa, né, e aonde que nós podemos verificar o efeito estufa, né, é no aquecimento global mesmo, né, o derretimento aí das geleiras, né, então nós temos todo esse essa quantidade maior aqui de neve, né, na geleira de Chacaltaya, na Bolívia, em 94. Em 2005 nós temos o quê? Apenas resquícios, né, a foto no mesmo local, né, então 10 anos aqui nós tivemos um estrago, vamos dizer assim, bastante importante, né. E essa elevação, então, da temperatura, a gente não percebe, né? Mas isso vai ocorrendo e se não são tomadas medidas aí para diminuir a emissão de gases poluentes, isso aí não, isso cada vez vai ficando pior, né? Cada vez vai aquecendo mais e vai modificando todo o ambiente. Nós tivemos aí durante a pandemia, então, a possibilidade, ou digamos assim, né, não foi algo natural, mas que o fato de ter sido aí interrompidas a produção, né, industrial em vários países, as pessoas em lockdown, né, ficaram em casa, aí largaram menos queima de combustível fóssil, né,
Então, nós tivemos aí uma aliviada em todo o planeta, né? Ele se auto-reconstruiu, né? Nesse período, ali no início, né? Da pandemia, onde todo mundo meio se recolheu e as indústrias fecharam, o comércio fechou, tudo parou, né? E isso resultou aí em vários locais, assim, um restabelecimento, né, da natural do clima, né, das cores, vamos dizer assim, algumas, os recifes, né, voltaram a ter coloração, porque a temperatura da água do mar diminuiu, né, então, se é que podemos dizer que teve algum efeito benéfico a pandemia, né? Um deles foi isso, né? Deu tempo, um tempo aí para o planeta dar uma respirada, né? Então, nós ficamos aí numa diminuição de lançamentos de poluentes de 5,7%, né? E para o planeta mesmo se restabelecer, nós teríamos, né, o que é previsto que teríamos que reduzir em 7 a 8%. Então, nós quase chegamos lá, né? E isso nos leva a uma reflexão bastante séria e importante, né? Que isso precisa ser realizado. Agora, imaginem vocês que para parar tudo, né, por 30, 60 dias, teve que ter algo tão severo, né, tão invasivo, né, tão mortal. Isso serviu para ver que é possível, por um lado, se fazer isso, mas que, por outro lado, é um caminho bem difícil, né? Porque o mundo só parou em função da alta transmissibilidade do vírus e da mortalidade dele, né? Então, só que isso a gente vai ter, esse exercício terá que ser feito, né? Senão o planeta ele vai entrar em colapso. A seca no Nordeste é um dos efeitos devastadores também, né? A gente vê muito ainda, né? Lixo espalhado. Ontem mesmo eu fui fazer uma caminhada aqui em Três Passos, né? Fiz uma caminhada e observei. Eu sempre acabo vendo isso, né? As lixeiras, um monte de saco de lixo aberto, sabe? Por que as pessoas não esperam, né? Até o outro dia, que é o dia do recolhimento, levam o lixo no dia, né? Ou por que não fazem uma compostagem? As residências é tão fácil, né? Nós fizemos aqui em casa, você põe uma camada de alimento, aí coloca uma camada bem grossa de serragem, alimento, vai fazendo a compostagem, né? As bombonas mesmo. Depois eu passo para uma composteira maior que eu tenho ali atrás. E aquilo vira um humus tão bom, né, para pôr nas plantas, nas flores, até mesmo na grama, a gente utiliza, sabe, esparrama ele depois. As plantas ficam tão bonitas, né? E é um resíduo a menos que você envia, né, para a central de tratamento. E aí nós temos, então, uma altíssima produção de resíduos, né, que acaba virando depósito. A gente vê o ambiente sendo degradado, né? Fica tão feio, fica tão inadequado, né? A gente vê situações assim. E aqui entra também os resíduos, né, de construção civil, que é outro problema bem sério. Então, nós precisamos, né, querer e trabalhar para o desenvolvimento, né? Tudo que a gente mais quer é desenvolvimento. Se você tem desenvolvimento de uma região, você tem renda, né? Você tem um IDH mais alto, você tem qualidade de vida, né? Para aquela população. Mas esse desenvolvimento ele tem que ser sustentável.
E essa palavrinha sustentável é muito bonita, né? Teoricamente falando e observando, é maravilhosa, mas ela tem que ser prática, né? Esse desenvolvimento sustentável tem que ser prático. Então, essa sustentabilidade que tanto se fala e tão pouco se faz, né? Ela serve para suprir as necessidades da geração presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as suas. Ou seja, nós não podemos, né, não devemos esgotar nossos recursos naturais. O que vai ficar, então, para nossos filhos, né, e nossos netos depois? Se nós utilizarmos e usurparmos tudo e não devolvermos, né? O homem, na verdade, ele interfere nos ciclos biogeoquímicos, né? E quando você interfere no ciclo biogeoquímico, você, de alguma forma, está destruindo, né, o ambiente que você reside. Então, isso tem que se tomar muito cuidado, né? E fazer práticas, né? Desenvolver ações, desenvolver mecanismos, desenvolver estudos, né? Para minimizar, né, esses efeitos, porque o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento industrial, né, as novas tecnologias, a própria agricultura, né, a, a irrigação consome muita água, né, a maior parte do consumo da água doce no país é em função da irrigação. Tudo isso gera o quê? Produção, né, de alimentos, gera renda, gera desenvolvimento, mas que isso venha de uma forma organizada, de uma forma mais sempre visando, né, obter os benefícios. Sim, ninguém trabalha para não ganhar nada, né? Todo mundo tem um objetivo, né, em relação às coisas e ao mundo, né? Mas que isso seja que isso aconteça, né, de uma forma mais harmônica com a natureza. E essa questão de ser de forma harmônica vem, né, de uma cultura de acharmos o quê? Que nós, né, seres humanos, somos algo separado da natureza. E que a natureza está, né, aí para nos servir. E que ela é abundante e inesgotável. Né? Seus recursos naturais, eles são infinitos, e não são infinitos, eles são finitos, né? Visto que nós estamos com baixíssimas reservas de minérios, nós estamos com baixíssimas áreas de mata, né? Nós estamos com limitação já no uso da água potável, da água doce, né? Nós temos aí um solo que está super utilizado, né? Super degradado, que não produz mais da mesma forma, né? Você tem que estar remediando muita coisa para ter uma produtividade. Nós temos várias coisas assim, né? Que são limitantes hoje. E se tomarmos atitudes corretas de preservação, nós podemos utilizar, né, e repor. A questão maior é que se utiliza tanto, né, utiliza tanto o recurso e não se repõe, não se deixa o tempo, né, para um restabelecimento natural. Né? Nós vimos já que os ciclos biogeoquímicos, eles ocorrem naturalmente, né? Então, essa readequação da natureza, se não fosse a nossa interferência, nós estaríamos sempre, né, de forma harmoniosa aí, com todos os elementos, né, com toda a parte, digamos, natural do planeta sendo reconstituída, né, de forma bem tranquila. E a isso aí nós temos o que? Os países, né, que são os maiores poluidores,
que continuam sendo os Estados Unidos e a China, né, os principais, e que precisam rever essas práticas inadequadas, né, rever essa postura de utilizar, né, tanto utilizar esse ambiente e não repor, ou não dar um tempo, né, para que ele se reponha naturalmente. Isso é bem preocupante, né? É bem preocupante. E como que está, né, como que está essa população rural, né, que agora daí eu gostaria de ouvir vocês, como que essa população rural está integrada nesse contexto? Como que a população rural ela está inserida nesse processo e quais são, né, vamos dizer assim, as atividades que ela faz para preservar esse ambiente. A gente só fala da destruição, né, ou fala muito da destruição, se fala pouco na preservação. Quais são os exemplos que vocês podem me dar, né, de que a população rural está empenhada na preservação dessas propriedades? O descarte de embalagens de agrotóxicos de maneira correta, Muito bom. sem descartar na natureza, assim, para poluir o solo e Bem, a água. uma grande coisa, né? Se todo mundo fizer isso certinho, já é uma grande ajuda para o ambiente, né? A Jaine? Bom dia, professora. Assim, a questão de preservação do meio ambiente, meu pai tem uma propriedade rural e ele, assim, tem recuperado bastante a questão das áreas de nascente, ele procura plantar árvores, ele cerca, assim, para os animais não chegarem, porque ele comprou áreas agora recentemente, então eu sou testemunha que ele tem feito isso. E bastante vizinhos lá, eles têm se conscientizado nessa questão também de preservar as nascentes lá, Isso é das áreas deles lá. bem importante, né, Jaine? Porque a água é vida, né? E a Sim, água é fundamental. exatamente. A Milena? Eu acho que como a preservação, que nem a colega disse, né? A preservação dos rios também, né? Tem muita gente que empurrava o mato até dentro do rio para fazer roça, né? E agora eu vejo que as pessoas têm tendo mais cuidado também, principalmente por causa da questão da multa, né? Da fiscalização, né? Mas eu vejo que isso tem ajudado bastante Sim, a preservação das beiradas do rio, porque muito, como a água daí fica passando no lugar, né, vai levando embora a terra, daí cada vez vai desbarranqueando mais. E ainda há gente que empurra a beirada do mato até dentro do rio, ainda tem, sim, mas sim. está diminuindo. Isso tudo são ações aí que ajudam, né, esse meio, porque afinal de contas essas pessoas estão ali, né, e é o local de moradia delas, é da onde elas tiram o sustento, né, das suas famílias, então é importante fazer, né, esse cuidado, essa preservação, desde assim a utilização racional dos agrotóxicos é outra coisa importante, né, você fazer as medidas corretas, não utilizar agrotóxicos em excesso, né, que vão, o primeiro afetado, né, por utilizar agrotóxico é quem vai passar o agrotóxico, né, então tá, sempre vai estar envolvido, né, o proprietário, né, e você utilizar os que são então permitidos, né, que a gente vê ainda muita contrabando de agrotóxicos proibidos, né, a gente vê as pessoas utilizarem indiscriminadamente, utilizarem sem necessidade, né, tudo isso gera um alto potencial poluidor, né, e consequentemente vai afetar aquela propriedade, afetar principalmente as pessoas que ali residem, né? Então, isso é bem, eu vejo que nos últimos tempos, de tanto falar, né, e de tanto assustar também, porque a gente vê
a relação direta que tem, né, entre a utilização de agrotóxicos e câncer, né? Então, eu acho que isso está tendo, né, um despertar maior, né, pelas quem vive nas propriedades rurais. Pode falar, Diogo. Eu não sei o que a professora acha, mas que nem essa liberação que o governo do estado fez de, assim, que nem agrotóxicos vindos de outros países, eles foram liberados a comercialização agora, a partir de agora. Não sei o que a professora acha sobre isso, não sei a opinião do professor. Eu acho bem arriscado, né? Porque são agrotóxicos que são proibidos em outros países. E se são proibidos, né? Eles fazem mal. Nenhum agrotóxico faz bem, né? Vamos começar falando assim, né? Mas esses, então, se tem uma proibição de uso em outros países, em outros locais, é porque bem não faz, né? Então, é bem nesse sentido, assim. O que nós teríamos, né, e que é melhor para todo mundo, seria uma produção agroecológica, né? Ou uma produção orgânica de soja, milho, trigo, enfim, de todas as coisas. Só que para chegar nesse caminho, nós ainda estamos muito longe, né? Existe todo um interesse, né, dessas indústrias de agroquímicos por detrás, né? Quem mais lucra com isso são essas grandes empresas, né? E elas lucram nos dois sentidos, porque elas produzem agrotóxicos, né, que os produtores utilizam, e depois elas produzem os remédios, né, para tratar esses agricultores que se contaminam ou que desenvolvem doenças, né. São as mesmas empresas. Então, é bem difícil você romper um monopólio desse e mudar todo um tipo, né, de sistema de produção que já existe e que dá lucro, né. Olha o quanto que está o saco de soja, qual o valor que está, 170? Não sei bem. 154, 157. Pois é, então imaginem vocês, né, o quanto dá, né, e é bom que tenha renda, né, porque o trabalho do campo é um trabalho puxado, né, gente, vamos dizer assim, tem que ter muito empenho, né, na produção, para produzir alimentos. E tem toda a questão, né, de limpar a lavoura, de semear, e depois tem que estar tratando, né, para as doenças que vêm depois da colheita, secagem, armazenamento e daí a comercialização. Então, são várias etapas da engrenagem aí que precisam dar certo, né? Então, nós hoje não vejo muita saída, assim. E querendo ou não, né, prof, para essa engrenagem dar certo, a gente precisa utilizar, só que precisa utilizar de maneira correta. O problema é que, com o passar dos anos, os produtores acabaram utilizando um pouquinho mais da conta. Por isso, hoje, tanta resistência, né, das plantas, que já não funciona mais. Nós estávamos comentando essa semana. Meu Deus, cara, para tu conseguir tirar uma tiririca, uma buva, é impressionante a dosagem que a gente precisa utilizar. Por conta de vários anos utilizando a dosagem errada e cada vez mais aumentando o potencial dessas plantas, né? Exatamente. Isso aí já é um problema secundário, né? Você não tira mais aquele índice, aquela praga com a mesma quantidade de agrotóxicos, então cada vez vai aumentando mais. E se está aumentando mais, para algum lugar esse resíduo vai, né? Ele vai se depositar no solo, vai para a água, então você cada vez compromete mais o meio ambiente, né? E isso que, tipo, estamos no começo desse processo, eu acho. Isso aí cada vez vai se tornar mais grave, mais sério, né? E uma vez que você não vence mais, né, pelo aquele princípio ativo reduzir aquele problema, tu cada vez vai utilizando dosagens maiores, né? Mas e até quanto, né? Até quanto vai poder usar? Se você
usou tanto tempo naquele valor máximo, né? Cada vez você vai degradar mais aquele ambiente. Eu vi aqui que a Milena compartilhou um vídeo, né, com dados do programa de geração de resíduos. Eu vou ver se eu consigo passar aqui. É um videozinho, uma animação bem interessante, que mostra de forma bem explicativa a quantidade de lixo produzido no mundo, a parte da agricultura, e mostra que o principal problema hoje em dia é a geração de resíduos na cidade. Tá, vamos ver se eu consigo passar aqui. Então. Apresentar a tela inteira. Compartilhar. Daí eu clico no vídeo. Tá aparecendo? Suco que você bebeu aí na sua casa. Você jogou. Tá. A garrafa na lixeira e algumas horas depois, caminhão de lixo passou e levou essa embalagem embora. Problema resolvido, não é mesmo? Não, pelo contrário. Esse lixo desapareceu da sua casa, mas continua sendo um problema enorme para o nosso querido planeta. Duvida? Então pense em todo o lixo da sua casa. Depois pense nas casas da sua rua. Agora do seu bairro. Pense em todas as residências, lojas, escolas e empresas da sua cidade, do seu país. Agora pense no lixo produzido em todas as cidades de todos os países do planeta. Estamos falando, galera, de mais de 2 bilhões de toneladas de lixo produzidas por ano nas cidades da Terra. Isso é equivalente a 30 mil estádios do Maracanã cheio de sujeira até por ano. E pasmem, meus amigos, o ser humano não faz a menor ideia de como lidar com todos esses resíduos. Desde que você deu play nesse vídeo, se passou 1 minuto e 15 segundos. Nesse tempo, foram produzidos mais de 4,5 toneladas de lixo a mais no mundo inteiro. Inclusive, esse pacote de salgadinhos que você está comendo agora, temos um problema. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Castanhari e hoje eu gostaria de falar de um problema que muitas vezes não está na sua frente, mas que atrapalha cada vez mais o planeta inteiro. Estou falando do lixo. Mas antes de eu explicar o porquê isso ainda vai te afetar em um futuro próximo, eu gostaria de pedir para você já clicar no gostei, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo porque me ajuda pra caramba, e se inscreva também no canal, clicando aqui embaixo, ativa o sininho e tudo mais, se inscreva para você receber sempre os vídeos novos, tá bom? Você também pode se tornar um membro do canal clicando em ser membro aqui, aí você consegue me ajudar diretamente e ainda assim ganhar vários benefícios, como por exemplo, assistir o vídeo antes de todo mundo, bom? Mas agora vamos ao que interessa, ou melhor, ao que na maioria das vezes não interessa a ninguém. O lixo, a quantidade absurda de lixo que o ser humano produz, está se tornando cada vez mais um dos maiores problemas ambientais e de saúde do mundo. Mas acredite se quiser, essa história começou muito antes do que você deve imaginar. Se existe algo que a história nos mostra, é que onde existem seres humanos, existe lixo. Isso é algo que vale para qualquer época, em qualquer lugar. Uma prova disso é que mesmo explorando o espaço somente algumas décadas, já deixamos milhões de detritos flutuando ao redor da Terra. Aliás, podemos dizer que o lixo surgiu junto com a humanidade. Os primeiros seres humanos do planeta já deixavam pequenos rastros de sujeira por onde passavam. Só que o problema começou de verdade por volta de 4.000 anos antes de Cristo, com as primeiras cidades gerando resíduos como produtos descartados em cozinhas e oficinas, carcaças de animais e restos de alimentos. Os séculos passaram, as cidades evoluíram e se espalharam pelo mundo. E a produção de lixo só aumentou. Na Europa do século XIV, as cidades possuíam tanto lixo que se tornaram um paraíso para os ratos. E esses ratos foram os grandes responsáveis por espalhar a famosa peste bubônica pelo continente. Claro, não estamos mais na Idade Média, mas isso não quer dizer que o problema do lixo foi resolvido. Pelo contrário, ele piorou demais, especialmente depois do surgimento das indústrias no século XVIII. Conforme as fábricas criavam novas tecnologias e cada vez mais produtos de consumo, as lixeiras do planeta foram se enchendo cada vez mais. Isso nunca parou. Ou seja,
Basicamente, quanto mais a sociedade evolui, mais lixo ela produz. Isso não diz respeito somente às fábricas. Além do lixo industrial, temos o da agricultura, do setor de construção, da mineração. Existem vários tipos de lixo. Mas o grande problema que enfrentamos é aquele produzido nas cidades. E, como eu disse, em torno de 2 bilhões de toneladas por ano. Vamos fazer uma comparação simples. A estimativa é que o lixo produzido pela agricultura seja quase 5 vezes maior que o urbano. E o lixo produzido pelas fábricas? Bem, esse é cerca de 18 vezes maior. Então, por que o lixo urbano é o mais problemático, você me pergunta? Bem, os resíduos da agricultura são basicamente orgânicos, então a maior parte deles é reaproveitável. Já o gerado nas fábricas é bastante nocivo, mas nós temos avanços tecnológicos e até mesmo leis para controlar esses resíduos. Claro, isso precisa ser mais eficiente, mas já temos caminhos para lidar com esses problemas. Mas e o lixo das cidades? E a coleta seletiva, Castanhari? E a reciclagem? Nada disso funciona? Bem, nós também temos maneiras de lidar com o lixo urbano, mas elas claramente não estão funcionando. Nós não estamos dando conta desse problema, essa é a verdade. E para você entender por que isso está acontecendo, o primeiro passo é vasculhar o depósito de lixo de uma cidade. Quase metade do que encontramos ali seriam restos de comida, mas também veríamos bastante papel e plástico. E em menor quantidade, borracha, pedaços de madeira, vidro, metal, restos de celulares, tudo isso existe dentro de um depósito de lixo típico. Então vamos separar esses resíduos em 2 tipos. O primeiro é o biodegradável, ou seja, feito de materiais que podem ser decompostos por bactérias ou outros micro-organismos. Um exemplo mais conhecido disso são os alimentos, como carnes e vegetais, mas papelão e madeira também entram nesse grupo. Então se você jogar uma casca de laranja no chão, ela vai desaparecer com o tempo. Isso demora cerca de 3 meses para acontecer. Mas um dia, essa laranja não estará mais lá, porque foi consumida por micro-organismos. Para nossa sorte, a maior parte do lixo urbano é biodegradável, mas existe também aquele que não é biodegradável, ou seja, é feito a partir de materiais que fungos e bactérias simplesmente não têm interesse. Normalmente são materiais sintéticos, como vidro e metal, que precisam de muito tempo para se decompor. Você dá ideia? Uma fralda descartável precisa de 600 anos para desaparecer. E no meio de todo esse lixo não biodegradável, temos o famoso vilão, o plástico. Mas por que ele é um vilão? Bem, primeiro porque um simples copinho ou uma garrafa de plástico precisa de séculos para desaparecer do planeta. Segundo, esse material é muito difícil de ser compactado. Então, o lixo plástico ocupa um espaço enorme no planeta. Só que de uns anos para cá, nós temos um novo perigo surgindo nesse depósito de lixo além do plástico. Eu estou falando da sucata de aparelhos eletrônicos. Isso inclui celulares, computadores, tablets, impressoras e até geladeiras e televisores velhos, que normalmente possuem materiais extremamente nocivos para o meio ambiente e para a saúde. Em 2010, o mundo produziu 33 milhões de toneladas de lixo eletrônico. E esse número não para de crescer. Em apenas 9 anos, ele já subiu para 53 milhões de toneladas. Sim, a quantidade de lixo eletrônico vem crescendo a cada ano, porque ao mesmo tempo em que as pessoas consomem mais esse tipo de produto, os aparelhos eletrônicos duram cada vez menos tempo. A expectativa é que até 2030, a produção de resíduos eletrônicos já passe de 70 milhões de toneladas por ano. E esse número não vai parar de crescer. Certo, mas onde esse lixo é produzido? É nos países mais ricos, industrializados? Ou será que esse é um problema que está nos países mais pobres? Como eu disse, o problema é global. Isso inclui você, rapazinho, já que uma pessoa produz em média quase 1 quilo de lixo por dia. Mas, sim, é muito difícil saber com precisão o volume de resíduos produzido em cada país. Mas, por outro lado, podemos enxergar muita coisa se a gente dividir o planeta em regiões. O Oriente Médio e o Norte da África são os que menos produzem lixo, com 129 milhões de toneladas por ano. Ainda na África, a região subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, produz 174 milhões de toneladas. Depois vem a América Latina e o Caribe, com 231 milhões de toneladas. E a América do Norte, com 289 milhões de toneladas.
E aí temos as 3 regiões que sobem no pódio da produção de lixo. O sul da Ásia produz 334 milhões de toneladas. A Europa e a Ásia Central juntas produzem 392 milhões de toneladas. E a Ásia Oriental e o Pacífico são os grandes campeões, com 468 milhões de toneladas. Assim, chegamos a cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo urbano. E agora escute só esse dado. 1/3 disso, ou seja, quase 700 milhões de toneladas, são despejadas de qualquer jeito, em qualquer lugar, como é o caso dos oceanos, que a cada ano recebem 25 milhões de toneladas de sucata, sendo que 80% disso são resíduos urbanos. Claro que o volume que não é coletado varia de acordo com o desenvolvimento de cada país. Em nações mais ricas, apenas 2% do lixo das cidades é descartado de qualquer maneira. Agora, em países mais pobres, isso pode rolar com mais de 90% dos resíduos urbanos. Bem, a média global é que 1/3 desse lixo não é coletado nem tratado como deveria. Mas o que acontece com o restante, com os outros 2/3? Esse lixo é todo reciclado de forma bonitinha, certo? É mais ou menos. Pensando apenas nos 2/3 de resíduos do planeta que são coletados, a maior parte vai para depósitos de lixo. Mas muitos desses locais são os famosos lixões, que não têm preparo algum para lidar com esse material. Mas existem sim aterros sanitários preparados para receber o lixo sem risco de contaminação do ambiente. E alguns deles são equipados para transformar os resíduos em adubo para as plantações. O problema é que a vida útil de um aterro sanitário é de apenas 20 anos. Se o lixo continuar ali depois disso, começa a contaminar o planeta. E claro, existe também a incineração. Queimar o lixo reduz o volume dos resíduos em até 70% e destrói materiais perigosos, como resíduos hospitalares. Só que em muitos lugares o lixo é queimado sem cuidado nenhum e a céu aberto. É um processo bastante perigoso para a saúde que gera muita poluição, que aumenta o aquecimento global. Beleza. Mas e a reciclagem, Castanhari? Bem, aí que está a questão. Menos de 15% do lixo que produzimos é reciclado. Você achou que era mais, né? Pois é. E mais uma vez, a questão é econômica. Transformar sucata em material reaproveitável é uma ótima ideia, linda e maravilhosa. Mas esse processo ainda é muito caro, porque não basta coletar os resíduos, é preciso processá-los numa estação de reciclagem. Então a reciclagem é importante, mas ela não resolve o problema. É só mais uma maneira de lidar com o lixo. Por isso, pesquisadores defendem que é hora de criar uma nova solução para o lixo urbano. Porque esse problema está ficando grande demais. Até pouco tempo atrás, tínhamos a filosofia lá dos 3 R's para lidar com o lixo. Reduzir, reutilizar e reciclar. Mas agora, muita gente defende a ideia de um 4º R. Recusar. A ideia é deixar de consumir produtos que geram resíduos, como aconteceu com os canudos de plástico. Ou seja, não seria uma forma de manejar o lixo, mas sim de evitar que ele apareça. Outra alternativa envolve o conceito de economia circular, fazendo com que todos os resíduos possam ser reaproveitados na fabricação de novos produtos. Não se trata de reciclagem, tá? Eu estou falando de mudar a forma como tudo é produzido, com fábricas usando apenas materiais reutilizáveis. Mas essas ideias só vão se tornar realidade com o esforço da sociedade inteira, incluindo governos, especialistas e até mesmo eu e você. Os cientistas apontam que hoje já precisamos de um planeta 1,7 vezes maior do que o nosso para absorver todo o lixo que produzimos. Quase 2 terras. E o Brasil? Onde estamos nessa conta? Bem, em 2018, nosso país gerou 79 milhões de toneladas de lixo urbano. Em 2030, é provável que esse volume chegue a 100 milhões de toneladas. Mas lembre-se, esse é um problema global. Se nada mudar, esses 2 bilhões de toneladas de lixo que é produzido em todas as cidades do mundo vão se transformar em 3,5 bilhões de toneladas até 2050. É lixo pra caramba. Então é importante você entender que quando o caminhão de lixo passa na sua rua, o problema do lixo que a sua casa produziu não está resolvido, ele não vai embora junto com o caminhão. Não vai.
Essa é a verdade. Por mais que a solução para isso não esteja ao nosso alcance, é muito importante você ter consciência do que está acontecendo para não ajudar a aumentar ainda mais o problema. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo para levar a informação até as pessoas. Deixe o seu gostei aqui para o YouTube divulgar. Se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, @FeCastanhari. E calma, não vai embora. Você pode clicar aqui para assistir o nosso último Nostalgia animado sobre a questão do racismo no Brasil. Esse vídeo tá muito maneiro. Clique aqui ou clique embaixo para ver os efeitos devastadores de uma bomba atômica. Obrigado a todos. Muito bom, Milena. Obrigado por compartilhar conosco. Eu não imagino. É bem explicativo os vídeos desse rapaz. Ele faz vídeos para o YouTube e o meu irmãozinho gosta muito de assistir, porque é bem explicativo, assim. Muito qualquer um bom. entende. Não imaginava que era tanta produção de lixo. 2 bilhões por ano é lixo, minha gente. Nossa Muito. Senhora, muita coisa. Mas, enfim, vamos continuar o nosso trabalho de formiguinhas, né? De divulgar, né, fazer a separação, né, correta em nossas residências. Aqui na região, ainda bem que nós temos a coleta seletiva, nós temos o CIFEGEM que né, faz a reciclagem. Então, nós estamos, assim, fazendo bem a nossa parte nesse sentido, né? E aí, então, agradeço a presença de vocês em mais essa aula de hoje. E na semana que vem será assíncrona. Daí eu vou colocar já uma aula que eu tenho, né, que foi com o professor Dalmiro, que falou bastante das populações rurais aqui da nossa região. Tá bem? Muito obrigada. Opa, Fernanda, pode falar? Prof, a aula da semana passada a senhora vai disponibilizar, ela não mudou também? Eu tô com um problema aqui no Norte para baixar a aula e botar no YouTube, sabe? Eu não consegui fazer isso ainda, mas eu vou fazer, tá? Certo, não, só para tirar essa dúvida. Não, vou botar da semana passada e dessa daí, tá? Posso tá bom, então, obrigada, prof. Então tá, tenha uma boa semana, uma semana produtiva, com bastante estudo, dedicação. E qualquer coisa, eu estou no e-mail, não criei o grupo do WhatsApp ainda, mas pode me chamar pelo WhatsApp, né? A Milena tem o meu número, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tá bem? Um abraço, então, até mais. Tchau. 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 Até mais. Tchau, tchau.